Bomba no Allianz Parque. Saiu agora. Urgente, torcida que canta e vibra. O clima esquentou nos bastidores e a notícia que acaba de chegar vai deixar você com os nervos à flor da pele. Antes de mergulharmos de cabeça nessa polêmica que está balançando as estruturas do futebol brasileiro em pleno ano de Copa do Mundo de 2026, eu quero fazer um convite especial para você que não perde um detalhe do nosso Verdão. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade, porque eu quero saber de onde vem essa força da nossa torcida e vou mandar um salve especial para vocês no próximo vídeo. Não esquece também de já deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e se inscrever se você ainda não faz parte da nossa família, porque aqui a informação é direta, reta e sem enrolação. Agora, segura o coração porque o que eu tenho para contar para vocês hoje envolve o nosso eterno Danilo, uma estratégia de mestre do Palmeiras e um climão pesado lá para os lados do Rio de Janeiro, especificamente com o Botafogo. O bicho está pegando, família. Imagina só o cenário. Estamos em 2026, o mundo está com os olhos voltados para a Copa do Mundo, e quem está brilhando intensamente com a amarelinha? Ele mesmo, o nosso Danilo. No último sábado, o volante que saiu da nossa academia de futebol fez a sua estreia oficial no maior torneio do planeta, e o desempenho dele foi, como já era de se esperar, magistral. Mas o que realmente chamou a atenção e causou um verdadeiro terremoto nos bastidores não foi apenas a atuação de gala do Danilo em campo, mas sim a postura do Palmeiras nas redes sociais. O nosso alviverde resolveu fazer uma série de postagens exaltando a cria da casa, e não parou por aí. O clube simplesmente lançou um mini documentário detalhando toda a trajetória do Danilo, desde o momento em que ele foi descoberto até se tornar esse monstro que estamos vendo hoje. E adivinha só? Isso caiu como uma bomba no colo da diretoria do Botafogo. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, no programa Fala Fonte da ESPN, essa atitude do Palmeiras causou uma certa estranheza no clube carioca. Segundo as informações colhidas pelo jornalista nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2026, o Botafogo não gostou nada dessa proximidade pública e desse carinho todo que o Palmeiras demonstrou pelo jogador logo após a estreia na Copa. Bruno Andrade foi categórico ao dizer que muita gente lá no Rio achou a atitude, no mínimo, estranha. Eles sabem que tem muita coisa por trás dessas postagens. É aquele famoso "oi sumido" que a gente manda quando quer reconquistar alguém, sabe? E o Palmeiras não está escondendo de ninguém que tem um interesse gigantesco em trazer o Danilo de volta para o Allianz Parque. A situação é a seguinte: o Palmeiras é um dos principais interessados em repatriar o volante. E olha, o clima é de puro ciúme por parte do Botafogo. O jornalista mencionou que o clube carioca sente esse ciúme, mas ao mesmo tempo não pode se dar ao luxo de se incomodar profundamente. Por que isso acontece? Porque na realidade atual do futebol brasileiro em 2026, o Botafogo depende financeiramente de negociações pesadas. E o Palmeiras aparece como o principal, se não o único player capaz de colocar o dinheiro que eles querem na mesa. O Botafogo hoje trabalha com a ideia de vender o Danilo, e eles sabem que o Palmeiras tem o cofre cheio e a disposição necessária para fazer esse investimento. É uma relação complicada, onde o ciúme existe, mas a necessidade de caixa fala mais alto. Bruno Andrade chegou a citar que o Botafogo hoje precisa do Palmeiras, mencionando o caso do jogador Barbosa como exemplo, e indicando que o mesmo pode acontecer com o Danilo. Agora, vamos falar de valores, porque é aqui que a coisa fica realmente séria. Vocês têm noção de quanto o Palmeiras está disposto a desembolsar para ter o Danilo de volta? A informação que circula nos bastidores, e que foi reforçada por uma fonte próxima ao jogador, é que o Palmeiras já deixou muito claro quanto topa pagar para fechar esse negócio. E não estamos falando de troco de pão, não. O valor especulado gira em torno de 40 milhões de euros. Isso mesmo que você ouviu, 40 milhões de euros pelo nosso garoto. Segundo a fonte do Bruno Andrade, hoje não existe nenhum outro clube disposto a chegar nesse montante. Nem mesmo os tubarões do futebol inglês ou outros gigantes europeus apareceram com uma proposta tão sólida e agressiva quanto a do Verdão até este momento. O Botafogo sabe que se quiser fazer dinheiro de verdade com o Danilo após a Copa do Mundo, o caminho mais provável e seguro é o Allianz Parque. Existe a possibilidade de o Danilo se valorizar ainda mais durante o torneio? Claro que sim. Ele pode terminar a Copa valendo 45, 50 milhões de euros, e aí sim pode aparecer algum time da Premier League querendo pagar. Mas, no campo da realidade do que temos de concreto hoje, o Palmeiras é o único que já colocou as cartas na mesa. Essa postura do Palmeiras de fazer um mini documentário e exaltar o jogador,
É vista por muitos como uma jogada de marketing e psicologia para manter o laço afetivo forte e mostrar para o mercado e para o próprio Danilo que a casa dele é aqui. É interessante notar como essa movimentação do Palmeiras já começou a surtir efeito no mercado. Outros clubes que estavam de olho, como o Flamengo, acabaram saindo de cena. O clube carioca percebeu que não conseguiria competir com os valores e com a determinação do Verdão. Até times da Europa, como o Zenit da Rússia e o Fulham da Inglaterra, que chegaram a sondar a situação do volante, deram um passo atrás diante da robustez da proposta palmeirense. O Palmeiras está jogando pesado, está jogando como o gigante que é, mostrando que quando quer um jogador, especialmente uma cria da academia, ele não mede esforços. A torcida do Palmeiras obviamente está em êxtase com essa possibilidade. Ver o Danilo brilhando na seleção brasileira e saber que a diretoria está fazendo de tudo para trazê-lo de volta é um combustível enorme para a nossa ansiedade. O Danilo é a cara do Palmeiras, raça técnica, visão de jogo e uma identificação que poucos atletas conseguem construir em tão pouco tempo. O fato de o Botafogo estar incomodado com as postagens só prova que o Palmeiras está no caminho certo. Se o adversário está estranhando, se o adversário está com ciúmes, é porque a estratégia está funcionando e o interesse é real e palpável. Mas fica o questionamento: será que o Botafogo vai aguentar essa pressão até o fim da Copa? Eles precisam do dinheiro, isso é um fato. E o Palmeiras tem o dinheiro. A questão toda é esse orgulho ferido por ver o Alviverde tratando o jogador como se ele ainda pertencesse ao elenco palmeirense. Mas vamos ser sinceros, o Danilo sempre será parte da nossa história. Esse mini documentário que o Palmeiras lançou não é apenas para causar alvoroço, como pensam alguns lá no Botafogo. É um tributo a um jogador que honrou o nosso manto e que tem as portas sempre abertas para voltar. Bruno Andrade foi muito feliz em sua análise ao dizer que o ciúme do Botafogo vai até a segunda página. No final do dia, quando as contas precisam ser pagas e o planejamento para a próxima temporada precisa ser feito, o que importa é o valor na conta. E se o Palmeiras é o único disposto a entregar os 40 milhões de euros ou o valor justo que o Botafogo pede, eles terão que engolir esse ciúme e sentar na mesa de negociação com a nossa diretoria. A relação entre os clubes pode estar estremecida agora, mas o mercado da bola é pragmático. O Palmeiras sabe disso, a diretoria liderada pela nossa presidência sabe disso, e está jogando o jogo com maestria. Enquanto isso, a gente continua aqui, torcendo demais pelo sucesso do Danilo na Copa do Mundo. Que ele arrebente, que ele mostre para o mundo todo o futebol que ele aprendeu aqui no Palmeiras. E que depois que ele levantar o caneco com a seleção, ele possa olhar para trás, ver todo esse carinho do Verdão, ver essa proposta irrecusável na mesa e tomar a decisão de voltar para casa. A torcida já está pronta para recebê-lo de braços abertos no Allianz Parque, com aquela festa que só a gente sabe fazer. O Danilo é patrimônio moral do Palmeiras, e essa movimentação nas redes sociais é só o começo de uma novela que, se tudo correr bem, terá um final feliz para todos nós palmeirenses. Fiquem ligados porque qualquer nova atualização sobre essa negociação, qualquer nova postagem que faça o Botafogo perder o sono ou qualquer detalhe sobre os valores dessa transação, eu venho correndo contar para vocês. O ano de 2026 promete ser histórico para o Palmeiras, não só pelos títulos que estamos disputando, mas por essa postura agressiva e ambiciosa no mercado de transferências. O Verdão não brinca em serviço e quer sempre o melhor para o nosso elenco. E ter o Danilo de volta seria, sem dúvida nenhuma, a contratação da década. E agora eu quero ouvir a voz de vocês, a voz da maior torcida do Brasil. O que vocês acharam dessa atitude do Palmeiras de postar o mini documentário do Danilo bem na estreia dele na Copa? Vocês acham que o Botafogo tem razão em ficar com ciúmes ou eles deveriam apenas aceitar que o Danilo tem uma história eterna com o Verdão? E o mais importante, você aceitaria o Danilo de volta agora mesmo por 40 milhões de euros ou investiria esse dinheiro em outro setor do time? Comenta aqui embaixo a sua opinião, vamos debater esse assunto que está pegando fogo e não esquece de deixar o seu nome e cidade para o salve do próximo vídeo. Avante palestra!